Olá! Dia 10 de janeiro de 2025, sexta-feira. Começa agora mais um Foz Notícias. Confira comigo os destaques de hoje. Prefeitura de Linhares cria gabinete de crise para amenizar os impactos da chuva. 3 suspeitos de participação em um furto são presos em Linhares. Governador inaugura centro cirúrgico do Hospital Roberto Silvares em São Mateus. Em Santa Teresa, o rio Timbuí transbordou e cobriu ruas da cidade. Carros são arrastados em inundação causada por chuva em Irupi. Tudo isso e muito mais agora no Foz Notícias. Começamos a edição de hoje, mais uma vez, falando dos estragos causados pelas fortes chuvas em Linhares. Ruas ficaram alagadas, pessoas desalojadas e muitas casas invadidas. A chuva começou à tarde e rapidamente inundou várias regiões da cidade. Por volta das 16 horas, o volume das chuvas já impressionava. Em poucos minutos, vários pontos de alagamento se formaram. No centro da cidade, próximo à sede da prefeitura, um cruzamento ficou intransitável. Ao perceber que não conseguiria passar pelo local, esse condutor desceu do veículo e empurrou o carro para retornar. No mesmo lugar, vários carros que estavam estacionados ficaram com água até a porta. Nesse outro cruzamento, um carro ficou preso no meio da rua ao tentar atravessar a avenida. Esse poço de combustíveis foi completamente tomado pela água. Já nos bairros, vários moradores ficaram ilhados. O Shell é um dos mais afetados. Ficou impossível sair na rua. No distrito de Bebedouro, a situação ficou crítica. Algumas áreas não podem mais ser acessadas por conta do alagamento. E na BR-101 não foi diferente. Em alguns trechos da rodovia, o trânsito ficou interditado. Alguns condutores arriscavam mesmo assim. Outros optaram por passar pela pista do meio, até que em um certo momento ficou impossível de transitar. E os condutores tiveram que esperar até o nível da água baixar um pouco. E para minimizar os impactos da chuva e prevenir futuros problemas, a Prefeitura criou um gabinete de crise envolvendo todas as forças de segurança. Luana Santos é quem traz as informações. O grande volume de chuva registrado de ontem para hoje em Linhares exigiu a ação das equipes de emergência em diversos pontos da cidade. As autoridades responsáveis e a prefeitura agiram rápido para sanar os problemas e atender aqueles que foram afetados. A interação com todas as secretarias é muito importante, coordenar as ações de cada uma das pastas para que a gente tenha realmente a maior eficiência no sentido de entregar para a população, nesse momento tão sofrido, tão difícil, um pouco de alento, um pouco de presença realmente do poder público, entendendo o que está acontecendo e deliberando aí modificações, mudanças para a gente ter um município mais tranquilo para morar. A preocupação agora é com o nível do Rio Doce, que segue em constante monitoramento. A previsão de cheia na bacia do rio, lá em Minas Gerais, nos próximos dias, coloca as autoridades em alerta, principalmente nas regiões próximas ao rio. O que vocês pretendem fazer? Tem que sair daqui, né? Ir para um abrigo, porque quem tem criança sabe como é que é. Meio complicado. Sua família já passou por essa situação da cheia, né? Já, meu pai. Agora tem minha irmã também, que mora lá atrás. Um pouquinho meio complicado. Nós tivemos um volume de chuvas considerável no decorrer da semana. Temos uma informação dos institutos que o final de semana tem ameaça de chuva, mas não no potencial que foi no decorrer da semana. Mas iniciando os dias úteis da próxima semana, a alerta sobe, né? Os institutos estão alertando sobre mais chuvas intensas do nível desta semana, né? Então, as nossas reuniões de trabalhos continuam sendo efetuadas no decorrer da semana, inclusive nos finais de semana, para organizar os trabalhos e dar uma resposta mais rápida possível, se precisar. O rio, na manhã desta sexta-feira, atingiu a cota de inundação, marcando 3,86 metros.
Uma família do bairro Olaria já precisou ser levada para um abrigo e as demais seguem sendo acompanhadas. As famílias que foram retiradas, elas foram abrigadas de alguma forma em outros espaços. Elas são da comunidade do Olaria e não exatamente por conta da chuva, mas sim por conta da alta do Rio Doce e estrategicamente elas foram retiradas para que a água não chegasse em suas casas. Um gabinete de crise foi criado para montar estratégias de atuação caso seja necessário. Tão logo nós tomamos conhecimento das informações de alerta da bacia hidrográfica do Rio Doce, né, do risco de inundação, nós fizemos contato com os integrantes da prefeitura para somar esforços, programar ações de trabalhos, nos preparar para caso haja uma necessidade de uma intervenção mais emergencial. Esse gabinete de crise continuará aí monitorando essa questão da alta, da subida do nível do Rio Doce durante o final de semana, como vocês puderam ver. E nesse sentido, a partir aí dessa evolução ou involução do nível do rio, tomando as devidas providências, e aí estão sendo mobilizados aí os meios para eventualmente chegar nessas comunidades de maneira extraordinária, com barcos, e caminhões estão sendo mobilizados também para eventualmente tirar aí a mobília ou itens de cada uma dessas famílias que estiver aí desabrigado ou desalojado. Mesmo com a trégua momentânea, o município permanece em estado de atenção. Os órgãos competentes reforçam a importância da colaboração da população e deixam um alerta para novas ocorrências. Em caso de necessidade, ligar para o Corpo de Bombeiro 93, para a Defesa Civil Municipal. E o importante é manter essa guarda alta, atenção. O nível do rio já atingiu a cota de inundação, mas ainda naquele primeiro estágio leve, onde que já tem desalojados e desabrigados da comunidade do Olaria. Porém, na próxima semana, as informações que nós temos é que vai ter mais chuvas, inclusive da região de Minas Gerais. E em Santa Teresa também a chuva causou transtornos. O rio Timbuí transbordou e cobriu ruas da cidade. Elisângela Ramos tem mais detalhes. Pode não parecer, mas nesse trecho do rio Timbuí, em Santa Teresa, existe uma rua que, devido ao grande volume de água, acabou desaparecendo. Mesmo com toda essa água, ainda flagramos um motociclista passando por ela. De acordo com o prefeito da cidade, há 4 dias já chove em Santa Teresa, mas na madrugada desta quinta-feira, a intensidade foi bem maior. E nessa madrugada foi o maior volume de chuva, concentrado principalmente aqui na sede, Várzea Alegre, né, e Santo Antônio do Canaã. Praticamente em 24 horas no dia de ontem foram 100 milímetros aproximadamente que caíram aqui, e agora nessa madrugada um volume muito expressivo num pequeno espaço de tempo entre as 2 e as 4 da manhã. A chuva deu uma trégua em Santa Teresa, mas deixou marcas, especialmente para os moradores. O meu vizinho aqui, por volta de 4h15 da manhã, me chamou, que eu estava dormindo, né? E falou que a água estava chegando aí na ponte para a gente providenciar, tirar carro e coisa da garagem. E foi assim, aí começou a luta, levantar móveis, levantar tudo que tem dentro de casa e... O que sobrou é isso aí, o que aconteceu é isso aí. A água, graças a Deus, ela não atingiu muito a casa não, foi pouca coisa aqui em casa. Né? A casa do meu filho está no quintal e a casa da minha ex-nora que alagou, agora ela está mudando, está indo lá para Vila Nova. E como vocês ficam? Fica todo mundo preocupado, né? Muito preocupado, não consegue dormir, porque é perturbação, né? O Odair mora no bairro Dois Pinheiros há 50 anos e disse que já passou por isso outras vezes. Eu moro aqui há 50 anos e isso foi 1999 para 2000 foi a pior que teve, uma enchente muito complicada. Depois 2006, 2013 e agora a água chegou novamente. Esta é a situação do rio Timbuí aqui no bairro Dois Pinheiros, em Santa Teresa. Após a intensa chuva na madrugada de hoje, o rio transbordou, invadiu ruas e também casas. Ao todo, 17 pessoas ficaram desalojadas e 5 desabrigadas. O rio agora estabilizou
né? Ele subiu muito. Aqui o rio Timbuí ele é formado pelo córrego São Lourenço e o córrego São Pedro, né? E o córrego São Pedro estava baixando o volume, enquanto o São Lourenço, em razão das chuvas na cabeceira do São Lourenço, que é chamada região do Caravaggio, nossa aqui, muita chuva ainda, mas agora, graças a Deus, paralisou e o volume está baixando. Mas nós tivemos vários pontos com extravasamento, né, da calha e inundando muitas ruas e muitas casas. Isso levou ao alagamento de diversas ruas, né, casas que foram invadidas pelas águas. Hoje nós estamos com aproximadamente 17 pessoas desalojadas e 5 pessoas desabrigadas, com todos já sendo atendidas pela assistência social do município, né? Estão algumas abrigadas aqui nos nossos pontos de apoio, que é a Escola Etevaldo em Santa Teresa e a Quadro Ginásio no Vila Nova. Também temos o ponto de apoio na região chamada Várzea Alegre, que é na Escola Piveta, e em Santo Antônio do Canaã, na Escola Visconde. Então, neste momento, essas famílias, né, essas pessoas, elas estão sendo atendidas por nossas equipes. De acordo com o prefeito, o interior do município também foi afetado. No interior, muitas barreiras caíram, mas estamos com 4 equipes trabalhando continuamente, juntamente com o apoio do Corpo de Bombeiros, né, de Aracruz, que estão aqui também nos ajudando para minimizar pelo menos os efeitos das chuvas, permitindo com que o trânsito, né, as pessoas possam realmente se deslocar para a sede ou para as outras localidades aqui no município. O prefeito também ressaltou que a situação ainda poderia ter sido pior, caso algumas medidas não tivessem sido tomadas. Desde o ano passado nós fizemos a dragagem do rio Timbuí, né, se estendeu até a região da Penha aqui em Santa Teresa, e também a dragagem lá do rio em Várzea Alegre. A dragagem é a gente fazer com que toda a parte do rio seja limpa e alargada, né? E aí você aumenta então a calha para escoamento das águas do rio. Quando nós fizemos isso daqui de da sede aqui até a região da Penha e lá em Várzea Alegre também fizemos a dragagem do rio, isso facilitou o escoamento das águas e diminuiu então o volume, claro, né, e o aumento do nível do rio aqui na sede do município. Além dos estragos, a chuva também deixou muita sujeira. Vem tudo, né? Com a enchente vem tudo, traz lixo, traz bichos, traz doença. Infelizmente a chuva continua causando muitos problemas. Agora vamos saber como fica o tempo neste sábado. A previsão para este sábado é de sol com nuvens. À noite ocorrem pancadas de chuva. Em Linhares a mínima é de 22 e a máxima de 29. Colatina, mínima de 20, máxima de 29. Em São Mateus, a mínima é de 22 e a máxima de 29. Cachoeiro, mínima de 19, máxima de 28. E em Vitória, a mínima é de 21, com máxima de 30 graus. Veja a seguir, 3 suspeitos de participação em um furto foram presos aqui em Linhares. É daqui a pouco. Voltamos com Foz Notícias para te manter bem informado, agora com destaques policiais. 3 suspeitos de participação em um furto que aconteceu em uma perfumaria no centro da cidade foram presos em Linhares. A ação da polícia foi rápida. Uma ação conjunta entre a Polícia Civil e a Guarda Municipal de Linhares resultou na prisão de 3 pessoas. O crime aconteceu na madrugada desta quinta-feira, quando uma perfumaria localizada no centro de Linhares foi arrombada e teve vários objetos furtados. Já na tarde do mesmo dia, a Polícia Civil conseguiu localizar e prender o elemento que cometeu o crime. Marcelo André Mendes Ferreira, de 44 anos de idade, é suspeito de quebrar a vidraça da perfumaria e furtar os objetos. Ele tem várias passagens pela polícia por crimes patrimoniais. Já Juan Ítalo dos Santos, de 27 anos, e Fabíola Tosi Barbosa, de 47, foram presos por receptação de produtos furtados. Eles estavam na região conhecida como Pó do Aviso, em Linhares, quando a prisão aconteceu. Fabíola e Juan estavam de posse com um dos aparelhos furtados na loja. Ambos tinham passagens pela polícia. Juan por porte ilegal de arma e Fabíola por danos ao patrimônio público e adulteração de veículo.
Após a prisão, foi lavrado o auto de prisão em flagrante pelos crimes cometidos. Os homens foram transferidos para o presídio regional de Linhares e a mulher para o presídio em Colatina. Parabéns à polícia aí por essa prisão. Mudando de assunto agora, em sua primeira agenda do ano no norte do estado, o governador Renato Casagrande inaugurou 2 obras importantes nas áreas de infraestrutura e de saúde. Casagrande foi recepcionado por várias autoridades políticas. Em entrevista, ele reforçou a importância dos investimentos no município de São Mateus, que é um polo de desenvolvimento para a região. Uma alegria a gente poder estar aqui e a gente poder entregar a ponte aqui de Pedra d'Água, uma ponte importante, já tínhamos entregue no passado lá em Rio Preto e agora entregando Pedra d'Água. Além da entrega da ponte em Pedra d'Água, também aqui em Pedra d'Água nós conseguimos ampliar, aqui através de uma ação do DR, nós conseguimos ampliar as faixas aqui, dando maior fluidez ao trânsito. Guriri já é uma cidade que tem gente, tem pessoas morando todos os dias. Chega na época de verão, isso aqui aumenta ainda mais o fluxo de pessoas, a presença das pessoas. Então nós estamos aqui hoje fazendo mais um investimento em mobilidade. No passado foi Rio Preto, no passado foi a duplicação de uma parte para Guriri, no presente a ponte de Pedra d'Água e a ampliação aqui dentro da comunidade de Pedra d'Água, mas no futuro a duplicação efetiva. A obra já está contratada para depois do carnaval a gente começar a obra para a duplicação de todo o trecho aqui de São Mateus até Guriri e também a gente poder iniciar mais 2 obras além da duplicação aqui de São Mateus a Guriri, também a gente iniciar o contorno de Guriri, o primeiro contorno de São Mateus, da BR-101 até Guriri e a macro drenagem de Guriri. Então veja as obras estruturantes que a gente está fazendo aqui em São Mateus, aqui na região. O novo centro cirúrgico do Hospital Roberto Silvares e a central de material esterilizado, inaugurado na manhã desta quinta-feira, vai beneficiar milhares de pacientes de mais de 29 municípios da Central Norte do Espírito Santo. São 5 novas salas cirúrgicas à disposição da população da região norte, enquanto não fica pronto o complexo hospitalar do norte do estado do Espírito Santo, que está indo bem a obra. Até início do ano de 2026 a gente espera entregar essa obra do complexo, mas neste momento a gente está melhorando o Roberto Silvares, porque o Roberto Silvares ele vai prestar um serviço ainda bom para nós nesse ano, no ano que vem. Então melhorar essa infraestrutura para a gente poder atender melhor a população é nossa obrigação, nosso dever. Então vamos inaugurar também esse centro cirúrgico que é fundamental para a população de São Mateus e do norte do estado do Espírito Santo. Com várias obras que devem ser iniciadas nesse ano, o diretor do DR pontuou os investimentos que estão sendo realizados no município de São Mateus e que vai impactar positivamente a vida da população. Principalmente nesse tempo, um tempo de chuvas intensas, e aí fica muito mais notório, fica muito mais claro a necessidade da macrodrenagem. Mas nós estamos tanto quanto agradecidos ao governador, à organização que o governador impôs na gestão fiscal do estado, que nos dá a condição de fazer esses investimentos que nós não poderíamos imaginar que o estado pudesse abarcar agora mais de 300 milhões nessa primeira fase da macrodrenagem, mas é a primeira de 3 fases. Então, se a gente considerar, vai ser aproximadamente 1 bilhão colocado aqui para fazer a macrodrenagem e eliminar esses problemas de alagamento, trazendo uma grande infraestrutura para o nosso balneário. O novo prefeito de São Mateus, que recepcionou a comitiva do governador, diz que a cidade precisa desses investimentos e obras importantes para o turismo. Eles também vão trazer aqui, igual ele falou, mais de 300 milhões numa obra da macrodrenagem de Guriri, também uma obra estruturante para a população e também para o turismo. Aqui está inaugurando hoje a ponte aqui, daqui nós vamos para o hospital inaugurar lá a parte de cirurgia ali do hospital, do atual hospital, a continuidade e o cronograma sendo cumprido do grande complexo hospitalar que está sendo feito. Então, o governador Renato Casagrande está abraçando São Mateus cada vez mais e agora, sim, na nossa gestão municipal, vamos estar cada vez mais presente com o governo do estado para atrair mais obras para São Mateus e melhorar a vida cada vez mais da população.
As obras é muito importante para nós. É um governo que vem trabalhando pelo Espírito Santo todo. É muito importante. Renato Casagrande é um pai para São Mateus. Considerando um dos centros cirúrgicos com toda a tecnologia necessária para o atendimento dos pacientes, para a Secretaria de Estado da Saúde, a expectativa também é a conclusão do complexo de saúde, que vai ser referência em atendimento à população. Vamos equipar o complexo de saúde, que vai receber lá, além do hospital, com quase 400 leitos, vai receber também lá toda a estrutura que temos aqui hoje. Hemocentro, farmácia cidadã, CRE também, que são as nossas especialidades, a Superintendência Estadual de Saúde da região norte, centro-norte. Então nós vamos receber lá toda a estrutura. E o Roberto Silvares vai continuar nos ajudando. Depois que o complexo estiver funcionando, a gente vai avaliar o perfil do Roberto Silvares para que ele possa continuar ajudando a estrutura do nosso complexo de saúde, ou seja, nós vamos revolucionar, sob o comando do nosso governador Renato Casagrande, a saúde do norte do estado. Quem esteve também acompanhando a comitiva foi o vice-governador, que reforçou o trabalho do estado nos municípios capixabas. O governo está organizado, com enorme capacidade de investimento, e esses investimentos eles acontecem em todos os nossos municípios, são 78 municípios. Por conta dessa organização, dessa disciplina, da liderança firme do nosso governador Casagrande, é que nós vamos continuar vendo o Espírito Santo crescer, se desenvolver, as pessoas prosperarem e a gente seguir adiante, porque juntos e unidos nós vamos continuar falando aquilo que nós temos afirmado e reafirmado. O Espírito Santo é o Brasil que vem dando certo. Investimentos importantes, principalmente na área de saúde. Agora nós vamos conferir como está o mercado do agro. Cotações do agro. Oferecimento Sicoob, mais que uma escolha financeira. O arábica bebida dura está custando R$ 2.267. Conilon tipo 7, R$ 1.830. Conilon tipo 7,8, R$ 1.825. Pimenta do Reino, R$ 31,50. E o cacau fechou em R$ 3.080 a saca. A promoção Poupança Premiada do Sicoob transformou sonhos em realidade para 2 famílias de Nova Venécia e Jaguaré. Cada uma ganhou um caminhão de prêmios e um carro zero. Gente, eu fiquei muito feliz. Imagine um caminhão de prêmio. Imagine um carro junto. Nunca imaginava, tá? Eu indico, vem pro Sicoob. A Sully e a dona Edna de Nova Venécia acreditaram na cooperativa, fizeram sua cadeia de poupança conosco e mais do que isso. São sortudos e estão levando um caminhão de prêmio com um carro 0 km junto. É muita emoção. A gente escolhe uma instituição financeira, no auxílio da gente. E quando veio um caminhão de prêmios, um carro 0 km, agradecer a Deus, agradecer ao Sicoob, que nos proporciona cada dia mais. Com o Sicoob, você economiza e ainda pode ganhar um caminhão de prêmios e um carro zero. Mais que uma escolha financeira, Sicoob. Voltamos com o Foz Notícias, agora com destaques do sul do estado. Em Irupi, um temporal provocou inundações em ruas e fez carros serem arrastados pela força da água. 89 pessoas tiveram que deixar suas residências por riscos após as chuvas. Uma cena que impressiona. Carros são arrastados pela força da água. O temporal que caiu na cidade de Irupi, no sul do estado, na tarde desta quinta-feira, provocou inundações em várias ruas do município. O alagamento também atingiu imóveis na região e danificou o calçamento de vias. A chuva, que começou por volta das 4 horas da tarde, durou cerca de 2 horas. Em alguns locais, a água chegou a bater na metade das casas. Segundo a última atualização da Defesa Civil do município, 19 pessoas estão desabrigadas e 70 desalojadas. 2 pontos de apoio foram organizados na cidade. A escola Bernardo Horta está funcionando como ponto de apoio das famílias afetadas e triagem. Já o salão paroquial da Igreja Católica é o ponto de arrecadação de colchões, travesseiros, itens de higiene pessoal e roupas de cama.
O abastecimento de água chegou a ser interrompido, mas de acordo com a CESAM, já está sendo normalizado. Hoje pela manhã, equipes da prefeitura e voluntários começaram cedo o trabalho de limpeza das casas atingidas pela lama. Pelas redes sociais, a prefeitura municipal informou que organizou um comitê de crise para dividir as demandas do município e que segue trabalhando na limpeza das ruas e no resgate das pessoas. Olá, população de Irupi, estamos aqui para levar informação a vocês. Apesar de muito volume de chuva, tivemos apenas danos materiais e todas as famílias que estavam em área de risco foram recolhidas, estão sendo cuidadas, criamos um centro de apoio. Queremos aqui também agradecer todo o apoio da população, os voluntários que nos ajudaram. Nós agradecemos ainda a todos os nossos servidores que estiveram à frente dessas ações de ajuda durante toda a tarde, durante toda a noite, com a limpeza, com o resgate às pessoas que estavam em área de risco. E nós queremos enfatizar que nós continuamos aqui para estar restaurando o mais breve possível a normalidade dentro do nosso município. E infelizmente o cenário foi parecido em Cachoeiro. O nível do rio Itapemirim subiu e deixou os moradores assustados. Em Cachoeira, a chuva chegou forte no final da tarde. Alguns pontos de alagamentos foram registrados. No shopping, no centro da cidade, a água invadiu um andar no subsolo. No bairro Coronel Borges, como de costume em dias de muita chuva, a área do campo de futebol foi submersa. Durante a chuva, uma grande quantidade de água e lama acumulada onde acontece a obra de macrodrenagem desceu a rua no bairro Guandu e formou uma forte correnteza alagando a rua Professor Quintiliano, deixando os comerciantes apreensivos. Alguns estabelecimentos foram invadidos. Foram 59 milímetros de chuva que começou por volta das 4h40 da tarde e durou cerca de 1 hora. E como o rio Itapemirim já havia recebido um grande volume de águas devido às fortes chuvas que caíram nas regiões de cabeceira, a população ficou em estado de alerta. O prefeito Ferraço criou um comitê de gestão de crise envolvendo todas as secretarias do município para fazer o atendimento à população afetada. Foi um valor considerável, porque a previsão era até de 30 milímetros, chegou a 59, o que trouxe os transtornos aí na cidade, muita queda de árvore, barreira, ruas que se desfizeram, e nós estamos hoje com o apoio do poder público, as equipes, nós estamos solucionando, dando solução a esses problemas. No bairro Monte Cristo, uma rua cedeu e levou junto um carro que estava estacionado no conhecido trevo da Unimed no bairro Gilberto Machado, que sempre recebe água da parte alta do bairro, também teve alagamento. Na Ponte de Ferro, um deslizamento e interditou a passagem dos veículos. No bairro São Geraldo, a via principal, como já é de costume, também ficou interditada. Segundo o coordenador da Defesa Civil, foram muitas ocorrências desde ontem. Equipes trabalham pesado na limpeza de vias e dando suporte a quem precisa. E em alguns pontos, os alagamentos são rotineiros. Principalmente porque o rio ele chegou na faixa de 3,20 do seu nível, o que alaga certamente o Coronel Borges. O Coronel Borges começa a alagar com 2,50, de forma que chegou até 3,20, então trouxe as consequências previstas já no local. À noite chovia pouco e como a Defesa Civil havia lançado um alerta sobre um possível transbordamento, lojistas ficaram de plantão com medo da cheia do rio. Esse grupo analisava em tempo real as informações o tempo todo. Pessoas entre crianças, jovens e adultos ficaram desalojadas, mas não precisaram ser realocadas. Segundo o coordenador da Defesa Civil, nesta sexta-feira ainda é esperada muita água vinda da região do Caparaó, mas não há previsão de transbordo do rio. O rio está baixando, ele está, no momento, 2,60 de altura, mas a previsão nas cabeceiras estão caindo os níveis de água, então de forma que tranquiliza. Nós estamos esperando uma água que caiu no Rio Pardo, em Iuna, Ibatiba e Irupi. Então, de forma que bem mais tarde vai chegar aqui, o que possivelmente não vai trazer transtorno, uma vez que o rio vai abaixar mais ainda seu nível para receber esse restante que está lá na cabeceira. Infelizmente, a gente ainda sofre com esses impactos das fortes chuvas aqui no Espírito Santo.
Com esse destaque, nós encerramos a edição de hoje do Foz Notícias. Desejo a todos um excelente final de semana. Não deixe também de seguir nossas redes sociais para ficar por dentro de tudo que acontece e continue ligados na programação da TV Foz. Eu volto na segunda-feira.